A obesidade deixou de ser encarada apenas como uma questão de comer demais e se mover de menos. Há alguns anos, ela é compreendida como uma condição multifatorial, complexa, inflamatória e muitas vezes silenciosamente intestinal. Ao mesmo tempo, a ciência vem reforçando a ideia de que a microbiota intestinal não é um coadjuvante no metabolismo, ela é a protagonista. E quando você está em desequilíbrio, pode alterar o metabolismo energético inteiro, influenciar o apetite, sabotar a sinalização hormonal e gerar um ambiente inflamatório crônico. Sabe o que isso quer dizer? O intestino pode engordar o paciente, mesmo quando ele não está comendo em excesso. Um artigo de revisão publicado em 2021 mostra que pacientes com obesidade apresentam um padrão microbiano característico, redução da diversidade bacteriana e aumento da proporção de firmicutes em relação aos bacteroidetes, um marcador clássico da obesidade. Mas o que isso significa então na prática? Esses dois filos bacterianos coexistem em equilíbrio na microbiota de pessoas saudáveis. Os firmicutes, como os clostridium, os lactobacilos e os ruminococos, são altamente eficientes na fermentação de carboidratos complexos, gerando ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o acetato, que pode ser convertido em lipídios e armazenado como gordura. Além disso, essas bactérias são altamente eficientes em extrair energia dos alimentos, o que, em contextos de superalimentação e sedentarismo, favorece o acúmulo de gordura corporal. Já os bacteroidetes são mais associados à degradação das fibras, produção de propionato e regulação do metabolismo glicêmico e da inflamação sistêmica. A desproporção entre esses grupos favorece a extração exagerada de calorias da dieta e estimula vias lipogênicas e inflamatórias, mesmo sem superalimentação aparente. Resumindo, o intestino pode virar uma usina de calorias silenciosa, que trabalha contra o paciente. Há também alguns fatores negligenciados na gênese da obesidade e eu quero falar sobre um deles, o uso prévio de antibióticos, algo que muitas vezes acontece ainda na infância. Um artigo publicado na revista Current Obesity Reports em 2021 revisa vários estudos que mostram uma associação clara entre o uso precoce e repetido de antibióticos e o aumento do risco de obesidade infantil. A explicação está na alteração da colonização bacteriana nos primeiros anos de vida, uma fase crítica para a formação do sistema imune e do metabolismo. Antibióticos nessa fase podem reduzir drasticamente a diversidade e favorecer o crescimento de cepas obesogênicas. Inclusive, o uso de antibióticos como promotores de crescimento na pecuária se baseia justamente nesse efeito. Então, a gente pode entender que aquilo que limpava uma infecção no passado pode estar programando o acúmulo de gordura no presente e no futuro. Mas os efeitos dos antibióticos sobre o metabolismo vão além da infância. Mesmo em adultos, eles podem impactar negativamente a composição da microbiota, reduzindo a diversidade bacteriana, enfraquecendo a barreira intestinal e promovendo disbiose. Além disso, o uso de antibióticos altera a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que são importantes reguladores do apetite, da sensibilidade à insulina e do gasto energético. A menor produção de ácidos como o butirato, por exemplo, prejudica a sinalização de saciedade e enfraquece a função das células T reguladoras. Isso promove inflamação de baixo grau e acúmulo progressivo de tecido adiposo visceral. Existe ainda um efeito indireto. A disbiose pode comprometer a resposta ao tratamento da obesidade. Os pacientes com microbiota alterada tendem a responder pior às estratégias convencionais de perda de peso, como dieta e exercício. Isso porque a sinalização hormonal do eixo intestino-cérebro, a produção de neurotransmissores como GABA e serotonina e a própria eficiência na metabolização de nutrientes estão profundamente ligados à composição bacteriana intestinal. A mensagem clínica aqui é clara: quando se trata de obesidade refratária ou de difícil controle, vale a pena perguntar sobre o histórico do uso de antibióticos, especialmente nos primeiros anos de vida. Mais do que isso, vale a pena modular a microbiota. E se o uso recorrente de antibióticos pode desorganizar a microbiota e gerar disbiose, ele também abre espaço para outra disfunção central no contexto da obesidade: o aumento da permeabilidade intestinal, mais conhecido como leaky gut. Quando o ecossistema intestinal entra em desequilíbrio, a redução na produção do butirato, essencial para a manutenção da integridade da junção entre os
enterócitos e colonócitos. O resultado é enfraquecimento da barreira intestinal, que deixa de ser seletiva e passa a permitir a passagem de fragmentos bacterianos, como o lipopolissacarídeo, para a circulação sistêmica. Ele é um potente ativador do sistema imune inato. E é aqui que mora o perigo. Esse processo gera um estado de inflamação crônica de baixo grau, que é silencioso, mas constante, e sabota a homeostase metabólica. E essa inflamação não é suficiente para gerar febre, dor ou rubor, mas é suficiente para algumas coisas, como induzir resistência à insulina nos tecidos periféricos, promover hiperplasia do tecido adiposo, como no lipedema, desregular a ação da leptina no hipotálamo e favorecer o armazenamento da gordura, especialmente na região visceral. Na prática, isso significa que o paciente entra num ciclo vicioso. Quanto mais permeável o intestino está, mais inflamação ele gera. E quanto mais inflamação, mais gordura visceral é acumulada. E essa gordura, por sua vez, é altamente ativa do ponto de vista imune, perpetuando o processo inflamatório. Esse ciclo não se quebra apenas com corte calórico ou aumento de exercício. Ele precisa ser interrompido na sua base, modulando a permeabilidade intestinal e restaurando a função de barreira da mucosa. Algo que, a esse ponto da nossa conversa, você já sabe, né? O intestino, portanto, deixa de ser apenas um tubo digestivo e se revela como um órgão imunometabólico. Meus queridos, se tem uma coisa que esse vídeo deixa claro, é que a obesidade não começa e definitivamente não termina só no prato. Nós vimos que existe uma assinatura microbiana típica da obesidade, com menor diversidade e desequilíbrio entre firmicutes bacteroidetes, que favorece a extração exagerada de calorias e inflamação de baixo grau. O uso precoce e até recorrente, inclusive na vida adulta, de antibióticos pode ser o gatilho silencioso para o acúmulo de gordura, por alterar profundamente a colonização intestinal e afetar o eixo intestino-cérebro-metabolismo. A disbiose, então, leva a permeabilidade intestinal aumentada, que por sua vez alimenta um estado inflamatório constante, bagunça a sinalização hormonal e prende o paciente num ciclo de persistência e resistência insulínica, ganhando gordura visceral e inflamação crônica. Isso quer dizer que a obesidade é muitas vezes um distúrbio metabólico que começa na mucosa intestinal. E isso muda tudo, meus queridos, na prática clínica. Porque quando a gente entende que o intestino participa ativamente da regulação do apetite, da absorção calórica, da inflamação e da sinalização hormonal, fica impossível ignorar o papel dele no manejo da obesidade. Então, sim, às vezes o paciente não responde à dieta porque não é o déficit calórico que está faltando, é a diversidade bacteriana, é o butirato, é a integridade da barreira intestinal. Que a gente siga olhando para o paciente além da balança e ouvindo cada vez mais o que o intestino dele tem para dizer.